dessas infiltrações ou desses problemas que são tão comuns. 1 em cada 4 imóveis em Portugal tem problemas de umidade e, portanto, verifique para que depois não seja surpreendido no final. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos um vídeo com 5 itens ou 5 aspectos que são fundamentais verificar numa visita que faça a um imóvel. Se alguma vez já comprou um imóvel e depois teve algumas surpresas de o adquirir, provavelmente este vídeo faz todo sentido que o veja até ao fim. E já agora, se ainda não subscreveu, também aproveite para subscrever o canal, porque para além deste vídeo temos todas as semanas um novo vídeo que poderão ser úteis para si. Vamos então começar pelos 5 aspectos fundamentais a verificar quando vai fazer uma visita e provavelmente uma proposta para um imóvel. Vamos começar por aquele que é um dos mais visíveis, quando estamos dentro do apartamento, olhar para as paredes e para os tetos, perceber se eles foram pintados recentemente ou não, porque a pintura muito recente pode cobrir infiltrações que existam antigamente, ou pode, e que eventualmente não estejam ainda corrigidas, pode também servir para ocultar algum tipo de odor a umidade, portanto que traz um cheiro particular ao imóvel, eventualmente até às vezes a envernizar alguns pavimentos ou rodapés, e faz também sentido passar a mão na parede, às vezes para perceber se há ali alguma irregularidade, porque se eventualmente tiverem sido os próprios a fazer essa pintura, por vezes, para ocultar ali algumas fissuras, poderão haver ali algumas irregularidades na parede. Nenhum destes sinais é um indicador de que o apartamento tenha algum tipo de problema, mas é um indicador pelo menos para saber um pouco mais porque é que o apartamento foi pintado, ou algumas zonas do apartamento poderão ter sido pintadas antes de ser colocado o imóvel à venda. Um outro aspecto fundamental a verificar é a parte das canalizações e a parte elétrica. Portanto, uma dica fundamental é perceber, principalmente naqueles imóveis que são antigos e que nós vamos renovar, por exemplo, se o quadro elétrico já é um quadro elétrico recente ou se ainda é um quadro elétrico antigo, porque isso terá um impacto em termos de custo bastante mais significativo. Perceber se a canalização se foi já substituída ou não. Por exemplo, quando vai a um quarto de banho que aparentemente está remodelado com louças mais recentes, o revestimento das paredes ou do pavimento também foi substituído ou foram só as louças. Se o pavimento não foi substituído e é um pavimento ainda original, provavelmente a canalização poderá ser uma canalização ainda de origem e que nunca tenha vindo a ser atualizada. Poderá ser bastante importante fazer as visitas com água ativa para que possa testar a pressão da água nas torneiras, principalmente as torneiras de água quente, que são aquelas que poderão ter maior ou menor pressão e, portanto, poderão ser importantes. Também por tentar perceber se é uma canalização que já está fechada há bastante tempo ou não, portanto, se faz algum ruído ou se tem algum ar na canalização, e para também perceber se está tudo a funcionar em termos de funcionamento elétrico e da própria instalação, se não há ali nenhum tipo de problema. Portanto, são 2 cuidados importantes quando for visitar a casa, ver se consegue visitá-la com água e luz ativas. Um outro aspecto é verificar o mapa de acabamentos se for um empreendimento novo. Portanto, normalmente são mapas relativamente ambíguos, mas tentar perceber com o construtor que tipo de materiais é que vão ser aplicados, para perceber um bocadinho a gama dos acabamentos e até a durabilidade dos mesmos, ou eventualmente custos com conservação e manutenção dos mesmos. Se for um imóvel mais antigo e se estiver a pensar fazer uma remodelação, na renovação poderá ser importante, dependendo também do enquadramento do imóvel que vai renovar, utilizar uma gama de acabamentos mais adequada ao mercado onde vai utilizar. Aquilo que eu estou no fundo a dizer é, se comprar um imóvel numa localização de classe média ou média-baixa, não faz muito sentido usar acabamentos de topo de gama, porque numa futura venda provavelmente não será valorizado esse aspecto. Da mesma forma, ao contrário, portanto, se comprar um imóvel numa zona de classe alta, esse investimento faz sentido não poupar depois na qualidade dos materiais, porque senão poderá dificultar efetivamente a venda. Um outro teste que faz todo sentido fazer, isto já em termos de localização a exterior e do nível de serviços, é aquilo que um cliente que acompanha há tempos falava, que era o teste da padaria. Portanto, ele sempre que comprava uma casa verificava a distância que tinha de uma padaria próxima
quando falamos de uma padaria, falamos de um mini-mercado. Portanto, quando estamos em casa e precisamos de algo, precisamos de pegar no carro e ir comprar, ou podemos descer e 3, 4, 5 minutos ter ali à mão pão fresco ou legumes frescos. Portanto, poderá ser algo muito importante na qualidade do seu dia-a-dia, ou pelo menos um fator a ponderar na aquisição de um imóvel. Da mesma forma como os transportes, mesmo que não utilize transportes públicos, pode haver alturas em que faça mais sentido esta utilização e, portanto, saber quais são as linhas que passam ali, portanto, quais são os transportes públicos que estão disponíveis naquele ponto, qual é a frequência dos transportes públicos, portanto, se são transportes que passam de hora em hora ou se tem, por exemplo, transportes de 10 em 10 minutos. Se quiser ir ao centro da cidade, quanto tempo é que lhe vai demorar e quantos transportes é que tem que apanhar? Portanto, é um aspecto importante a verificar a quantidade e a frequência dos transportes públicos. E por último, fundamental, tem a ver com o condomínio. Portanto, aqui tem uma percepção logo imediata quando entra num prédio ou num condomínio fechado. Portanto, como é que é essa aparência em termos de condomínio? Está cuidada, não está? Em termos de aspecto exterior, se é um aspecto que tem essa manutenção de uma forma regular ou não. Se vir um condomínio que está neste momento em obras, pode ser um bom indicador, é sinal pelo menos de que o condomínio está organizado e que quando há necessidade de fazer algumas intervenções, existe a unanimidade, ou pelo menos a maioria dos condóminos de acordo, existem fundos para se fazerem essas obras, mas será também muito importante pedir as 3 últimas atas de condomínio para perceber, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão entre inquilinos, poder perceber como é que são ou quais são os principais problemas desse apartamento ou desse imóvel que vai começar a habitar. E, por último, pode fazer todo sentido, se tiver essa vontade, tocar mesmo na porta de um ou outro vizinho, se estiver numa fase também mais avançada, e perceber quais são os problemas, qual é o feedback, o que é que mais lhes agrada naquela zona ou não, para perceber se há ali algum aspecto que o faça desistir ou não da compra daquele imóvel para avançar com a escritura ou selecionar um outro. Para além desta dica de falar com o vizinho, há mais 3 outras dicas que eu gostava de vos deixar ficar, que nem sempre nos ocorre, mas é percebermos aqui como é que é o isolamento sonoro e o nível de ruído que temos quando estamos em casa, quer com as janelas abertas, quer com as janelas fechadas, e portanto isso pode nos dar uma boa intuição para avançarmos com o negócio ou não. Um outro aspecto é verificar a parte da ventilação e da orientação solar. É muito comum ter tetos ou cantos de paredes com tetos com alguns pontos negros, portanto são sinais de condensação. A maior parte das vezes são falhas na ventilação ou no aquecimento dos imóveis, portanto não se preocupe porque normalmente isso não é um sinal de umidade, se bem que se tiver uma mancha muito grande e houver alguma ventilação ou algum aquecimento da casa, é provavelmente um sinal de que naquela zona há mais umidade do que aquilo que seria expectável, o que pode ser sinal de pouca ou de uma má orientação solar, ou pode ser mesmo sinal de uma infiltração que existe e que tenha sido ocultada por algum motivo. Por último, junto às janelas ou portas para o exterior, portanto quer nas ombreiras, tente colocar a mão e perceber se a parede ali pode estar mais úmida ou não, portanto perceber se os apainelados têm algum vestígio de umidades ou não, para fugir dessas infiltrações ou desses problemas que são tão comuns. 1 em cada 4 imóveis em Portugal tem problemas de umidade e, portanto, verifique para que depois não seja surpreendido no final. Espero que todas estas dicas lhe sejam úteis. Faça um checklist para antes de fazer a visita da casa para não se esquecer de nenhum detalhe, ou então peça depois uma segunda visita quando tiver interesse em fazer esta proposta e avançar com o negócio. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Investim, e vemo-nos no próximo.